Celebramos hoje mais que dois santos. Celebramos hoje o fundamento visível da Igreja por divina disposição do Senhor Jesus. Celebramos hoje uma instituição querida explicitamente pelo Senhor Jesus, como narrou o Evangelho que nós acabamos de ouvir. O martírio dos bem-aventurados São Pedro e São Paulo, celebrado desde imemorial data, para celebrar a fidelidade até ao extremo da própria vida, oferecida com o derramamento de sangue na mesma cidade, Roma, dos bem-aventurados São Pedro e São Paulo. É uma ocasião soleníssima para que a Santa Igreja reflita sobre uma das suas notas características, que são 4. Creio a Igreja una, santa, católica e apostólica. Apostólica, esta é a nota característica que convém refletir no dia de hoje. O Catecismo da Igreja Católica diz que a Igreja, ela é precisamente apostólica, porque está alicerçada na pregação e no testemunho dos apóstolos. A fé que nós pregamos, a fé que é o sustento, o fundamento e a segurança das nossas vidas, é a fé recebida desses homens, as primeiras testemunhas da ressurreição. A Igreja, ela é apostólica, porque os sucessores dos apóstolos, os bispos, garantem, cada um em sua diocese, esta ininterrupta sucessão, deles até aos bispos dos dias de hoje, quase 5.000 espalhados no mundo inteiro, que dos apóstolos aos dias atuais, pela imposição das mãos e com a oração consecratória, eles garantem na sua linhagem, na sua sucessão, a graça que o Senhor Jesus concedeu ao grupo apostólico, e particularmente a aquele que ele quis que fosse o chefe, cabeça do colégio apostólico, o bem-aventurado Pedro, estimunos que nosso Senhor quis que perdurasse enquanto Pedro vivera pessoalmente, individualmente nele, não desaparecesse. Assim, o bispo da Igreja de Roma, no qual perdura o munus concedido pelo Senhor singularmente a Pedro, primeiro dos apóstolos, para ser transmitido aos seus sucessores, é a cabeça do colégio dos bispos, vigário de Cristo e aqui na terra, pastor da Igreja Universal. Ele, portanto, o bispo de Roma, em virtude do seu ofício, tem na Igreja, a Igreja espalhada no mundo inteiro, 1.250 bilhões de fiéis. O poder ordinário, supremo, pleno, imediato e universal, que pode sempre exercer livremente. Cada bispo em sua diocese é o sinal visível da unidade desta igreja particular, enquanto ele é pastor, garante da fidelidade da doutrina que Cristo Jesus confiou à igreja, para que fosse fielmente guardada, santamente meditada, piedosamente perscrutada e zelosamente transmitida. O bispo, na sua diocese, sucessor dos apóstolos,
é o elo visível de unidade da igreja, juntamente com o sacramento da Eucaristia, enquanto unido com todos os bispos espalhados no mundo inteiro, com e sob a autoridade do sucessor do bem-aventurado Pedro. São Pedro e São Paulo tiveram muito em comum, malgrado suas diferenças de temperamento, de reações diante das adversidades, cada um também com suas fragilidades. Eles, porém, dotados de um amor indescritível a Cristo Jesus e a sua igreja. E é precisamente na fragilidade dos apóstolos, e não é difícil encontrar limitações lendo os textos do Novo Testamento, que aí reside a grandiosidade da igreja de Cristo. No evangelho que nós acabamos de ouvir, em Cesareia de Filipe, Jesus indaga os apóstolos acerca de si. Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros alguns dos profetas. A pergunta não é capciosa, é pedagógica. Uma coisa é o que o povo pensa, mas Jesus aqui prepara-se para evidenciar uma instituição que ele quisera desde toda a eternidade. Por isso, e vós, quem dizeis que eu sou? A pergunta tem uma intenção clara. Pela primeira vez, durante sua vida pública, alguém revelará, de forma precisa, quem é Jesus, de onde ele veio, qual é a sua missão. E ele não quis que isso viesse dos lábios de sua Santíssima Mãe, quis que viesse dos lábios de um pescador da Galileia. Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. É a primeira pessoa quem evidencia com seus lábios o essencial da nossa fé acerca da pessoa de Jesus. Maria Madalena disse: Mestre, olhando para Jesus ressuscitado, e queria abraçá-lo, e Jesus disse: não me toque. Isso não foi machismo, isso foi uma advertência. Pedro não disse mestre, Pedro disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. O Messias, o objeto das profecias do Antigo Testamento, o ungido do Pai, Filho de Deus vivo, um título não só messiânico, mas divino. Isso não foi obra da carne. Jesus é quem diz: tu és feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E agora vem a declaração, agora vem a evidência da instituição que Deus Todo-Poderoso determinou desde toda a eternidade. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E eu te darei as chaves do reino dos céus, de sorte que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Porque Jesus transforma o nome de Simão para Pedro? Porque Pedro, com esse testemunho, é, na verdade, o vigário da humanidade que testemunha Cristo, e será vigário de Cristo para a humanidade com o munus que ele vai receber. Vigário, aquele que representa outro. Assim como o sacerdote no Antigo Testamento representa a humanidade quando oferece o sacrifício perante Deus, da mesma forma é o representante de Deus, o mediador entre Deus e os homens,
ao realizar o sacrifício. Jesus também quis que sua igreja tivesse um vigário dele, que fosse ao mesmo tempo fundamento, que fosse ao mesmo tempo a base, que fosse ao mesmo tempo o alicerce. Santo Agostinho, comentando precisamente essa divina instituição, explica por que São Pedro é a rocha sobre a qual Cristo quis edificar a sua igreja. No sermão 295, diz o grande bispo doutor de Hipona: sobre esta pedra construirei a fé que haverás de proclamar. Sobre a afirmação que tu fizeste, Pedro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, construirei a minha igreja, porque tu és Pedro. Pedro vem de pedra, não é pedra que vem de Pedro. Pedro vem de pedra, como o cristão vem de Cristo. Agora é muito importante olhar por que São Pedro é o alicerce da igreja, respondendo a uma breve dificuldade. O apóstolo Paulo diz na primeira aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 4 em diante, que ninguém pode pôr outro fundamento, a não ser aquele que já foi posto, Cristo Jesus. Ora, como entender a afirmação de fé dos católicos romanos, segundo a qual São Pedro é fundamento da igreja? A resposta está na carta aos Efésios, capítulo 2, de 19 a 20. Aspas. Já não sois hóspedes nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Há, portanto, na teologia essa sutil e importante diferença. Não há contradição entre dois textos do mesmo apóstolo Paulo. 1 aos Coríntios 3, ninguém pode pôr outro fundamento, senão aquele que já foi posto, Cristo. E Efésios 2, 19 a 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo como pedra angular. Diz o Salmo 117, a pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Isso é uma maravilha que Deus fez aos nossos olhos. Jesus é o fundamento fundante. Jesus é fundamento enquanto objeto da nossa fé. E os apóstolos são fundamento enquanto testemunhas da fé. Portanto, não acreditamos nos apóstolos, acreditamos em Cristo. Creio a igreja, mas creio em Cristo. Creio a fé dos apóstolos, mas creio em Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitado é o objeto da experiência de fé dos apóstolos. Eles viram, tocaram, apalparam o verbo da vida, como diz o prólogo da primeira carta de São João, e anunciaram para todos esta verdade que encheu de felicidade os seus corações. Portanto, Cristo é fundamento da igreja. 1 aos Coríntios, capítulo 3. Os apóstolos são fundamento da igreja. Efésios, capítulo 2, versículos de 19 a 20. Mas deles, 12. Do grupo dos 12 e dos demais apóstolos, porque apóstolos é uma categoria bem mais abrangente que 12. Porque São Paulo faz parte do grupo dos apóstolos, bem como Barnabé, mas ambos não fizeram parte do grupo dos 12. Mas, atenção, São Pedro é fundamento, primeiro, dos fundamentos, fundados que são os apóstolos, em Efésios 2, de 19 a 20. Se eles todos são fundamento, porque estamos edificados no fundamento dos apóstolos, Pedro foi o primeiro fundamento a testemunhar a fé
em nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, todos os apóstolos, com Pedro à frente e em primeiro lugar, cumpre-se a profecia da 1 Timóteo, capítulo 3, de 14 a 15. Estas coisas te escrevo, mas espero ir visitar-te muito em breve. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Coluna e sustentáculo da verdade. Se nós temos fundamentos, sobre esse fundamento se erige, se eleva, se edifica esta coluna que é a igreja de Cristo. A igreja ao longo dos séculos, e ela nunca pode ser chamada de pecadora. Quem diz que a igreja é santa e pecadora, devia se confessar, porque de teologia entende muito pouco. A igreja é santa. Alguns dos seus filhos, Maria Santíssima, exceção à parte, muitos dos seus filhos são sujeitos ao pecado, mas a igreja, enquanto tal, é pura, é santa, é imaculada, porque a sua cabeça é Cristo. Um corpo, quando está maculado, não é somente os troncos e os membros que estão maculados, a cabeça também. Dizer que a igreja é pecadora é conspurcar a cabeça que é Cristo e dizer, ele também cometeu o pecado. A igreja é santa e necessitada de purificar-se. A igreja é santa e não pecadora, mas sujeita nos seus membros, exceção a Virgem Maria, ao pecado. Cuidado, portanto, amados, no dia do Papa, a nossa obrigação de zelar, de pensar duas vezes, de lavar a boca, quando o assunto é a igreja. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Esta é a Jerusalém celeste, ela é a nossa mãe. E da mãe nunca se fala mal, e de mãe não se critica, não se debocha, não se ridiculariza, e diante de qualquer ataque à mãe, a defesa tem que ser imediata. Mexeu com o Papa, mexeu conosco, mexeu com a igreja, nossa mãe, mexeu conosco. Tu és Pedro, tu fundamento, e sobre ti edificarei minha igreja. Pronome possessivo, singular, feminino. Uma igreja. Respeitamos quem pensa o que quiser de suas denominações. Os católicos, porém, no dia do Papa, no dia da solenidade de São Pedro e de São Paulo, respeitando as convicções de quem quer que seja, reforça diante do altar a única igreja que Cristo quis, foi a igreja edificada sobre Pedro. Olhemos agora também, depois de termos feito alusão ao filho de João, cujo irmão era André, discípulo de João Batista, cujo nome foi mudado para Cefas, homem que, conforme a carta dos Atos dos Apóstolos, escrita por São Lucas, juntamente com São João, era um homem quase iletrado, um homem sem instrução, um homem rude, mas a quem Jesus se dirigiu com palavras contundentes: deixem tudo, e a partir de agora vocês serão pescadores de homens. Foi a este homem que Jesus entregou esta ínclita, única e insubstituível responsabilidade: apacentar o seu rebanho. 3 vezes Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Depois de lhe ter perguntado: tu me amas? E na primeira pergunta: mais do que estes? Malgrado sua limitação, malgrado sua traição, malgrado as 3 negações, quando Jesus foi preso, Jesus entregou a barca da igreja para ser regida por este pescador. Jesus entregou o seu rebanho para ser governado, apacentado por este homem, e na pessoa dele, perdurando o seu ofício nos seus sucessores, todos eles bispos de Roma, desde Lino, Cleto, Clemente e todos os outros, 265, até o atual sucessor de Pedro, sua santidade, Papa Francisco.
Olhemos agora para a grandiosidade de outro apóstolo, Paulo, que se chamava Saulo ou Saul, em homenagem ao primeiro rei de Israel. Nasceu entre os anos 5 e 10 da era cristã, na cidade de Tarso, capital da Cilícia, Ásia Menor, atual Turquia. Descendente de judeus da diáspora, pertencia à tribo de Benjamim, rigoroso observador da lei dos pais, profundo conhecedor das línguas grega, hebraica, latina e aramaica, foi criado e feito rabino aos pés de Gamaliel, citado no Novo Testamento, particularmente nos Atos dos Apóstolos. Nutria um ódio mortal pelos cristãos. No capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos, ele é o responsável direto pelo primeiro martírio da história da igreja de um adulto, o diácono Santo Estevão. E no caminho para Damasco, capital da Síria, Cristo ressuscitado lhe aparece. Ele fica cego e, dócil ao Senhor, se faz batizar por Ananias na cidade de Damasco. Entra em contato com os discípulos e apóstolos de Jesus Cristo, particularmente Pedro, Tiago e João, e conhecendo aos poucos o mistério do cristianismo, de perseguidor passa a ser perseguido por aqueles que queriam ver a igreja destruída. 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo no mundo antigo, que compreendia milhares e milhares de quilômetros, desde a Ásia Menor, atual Turquia, parte da Europa e boa parte do Oriente Médio e Próximo. Infatigavelmente anunciando o nome de Cristo, funda diversas comunidades e confirma na fé em Cristo ressuscitado outras tantas. É preso e cruelmente perseguido pelos seus desafetos, os judeus do seu tempo. Dos 27 livros do Novo Testamento, 12 são dele. 2 cartas aos cristãos da cidade de Tessalônica, na Grécia, Tessalonicenses 1 e 2. 2 cartas aos cristãos da cidade de Corinto, na Grécia, 1ª e 2ª aos Coríntios. Uma carta aos cristãos da região da Galácia. Uma carta aos cristãos da cidade de Roma. Uma carta aos cristãos da cidade de Filipos, Filipenses, na Grécia. Uma carta a Filemon, seu amigo de Colossos, uma cidade da Ásia Menor. Uma carta aos cristãos da cidade de Éfeso, na Ásia Menor, atual Turquia. 2 cartas que ele escreveu àquele que ele gerou na fé, o bispo Timóteo. E uma carta que ele escreveu ao seu filho também na fé, Tito. 2 vezes esteve preso em Roma. Os Atos dos Apóstolos narram, no seu final, a primeira prisão de Pedro, de Paulo, e parece que ele foi libertado para continuar o seu ministério. Depois vamos encontrá-lo idoso e já seguro de que vai ser morto no 2º cativeiro, profundamente doloroso, na cidade de Roma. E isso se encontra na 2ª leitura que nós acabamos de ouvir. Eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate. Guardei a fé. Completei a corrida. E desde já me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. O Senhor que me deu forças, esteve ao meu lado, fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. Assim, alguns meses antes do seu martírio na cidade de Roma, com a cabeça decepada, algum tempo depois do martírio do seu grande amigo e companheiro de evangelização, o apóstolo Pedro, que na primeira leitura de hoje vai para o calabouço, mas o anjo do Senhor o livra. Também o apóstolo Pedro sofreu cruelmente, e ele diz no final da leitura de hoje: agora sei que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes,
e de tudo que o povo judeu esperava. Sim, foi na perseguição que o imperador Nero moveu contra os cristãos na cidade de Roma, que o apóstolo Pedro, segundo a antiquíssima tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Os restos mortais de ambos encontram-se em Roma. Por isso, Roma é tão importante para nós. É o coração da cristandade, porque lá estão sepultados esses dois heróis, essas duas colunas, esses dois baluartes da fé. Termino esta brevíssima homilia de 15 segundos, citando o maravilhoso testemunho do apóstolo Paulo, que certamente se aplica a ele, a Pedro, e a tantos que ao longo desses 2000 anos, derramaram o seu sangue, consumiram suas forças, em favor do anúncio do Evangelho de Jesus. Aqui está o retrato da grandeza, da sublimidade, do heroísmo desses nossos mártires, que hoje são honrados com tanta solenidade em todo o orbe católico. 1 aos Coríntios 9, de 16 a 23. Anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Se o fizesse de minha iniciativa, mereceria recompensa. Se o faço independentemente de minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Então, em que consiste minha recompensa? Em que na pregação do Evangelho o anuncio gratuitamente, sem usar do direito que esta pregação me confere. Embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos, para ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora não o esteja, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para os que não têm lei, fiz-me como se eu não tivesse lei, ainda que eu não esteja isento da lei de Deus, porque estou sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. E tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. Amados, olhemos para a igreja de Roma e na pessoa de um homem vestido de branco, atualmente Francisco, antes dele Bento, e antes deste João Paulo II, e antes daquele João Paulo I, e antes daquele Paulo VI, e antes daquele João 23, até o apóstolo Pedro. Eis a instituição que a porta do inferno, que as forças infernais jamais conseguirão destruir. As potências do inferno não prevalecerão contra ela. Católico sempre, até morrer. Fé não é uma questão de afetividade. Fé não é uma questão de sentidos. Porque eu vi, eu acreditei. Não. Porque viste e creste, Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Fé é certeza. Hebreus capítulo 11, versículo 1. É posse antecipada do que se espera, é certeza do que não se vê. Pecados dentro da igreja a gente vê. Não podem jamais esses pecados abalar a nossa fé. Quem fica com a fé abalada, por causa de fragilidades dentro da igreja, precisa começar a crer. Ainda não acreditou. Creio, porque nunca vi. O objeto da minha fé, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quem viu foram eles. Eles que conviveram com Jesus. E a autoridade da igreja, de geração em geração, me garante, nos garante, pela força do Espírito Santo, alma da igreja, defesa da igreja, iluminação da igreja, que o que eles viram, aquele com quem eles conviveram, aquele que eles contemplaram, é o Verbo que se fez carne, é o Filho do Deus vivo, Deus encarnado, que quis uma igreja, uma única igreja,
alegremo-nos com o Papa, tenhamos sempre pelo Bispo de Roma um grande amor, uma profunda veneração. Ele é merecedor, porque Deus assim o quis na pessoa de Pedro e no ofício que depois de sua morte não haveria de desaparecer, que fosse o elo, o vínculo de unidade, o doce vigário de Cristo aqui na terra. No dia do Papa, o nosso amor, a nossa proximidade ao Bispo de Roma, sucessor do apóstolo Pedro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.